Olá, o nosso prato de hoje vai ser um omelete simples, mas muito rico, proteico, porque na nossa refeição esse vai ser um omelete para o almoço. E quero mostrar para vocês que às vezes não precisa a gente ficar preocupado com o que a gente vai comer, vai ter que gastar muito, é uma coisa simples, mas que vai dar uma comida muito rica. Primeiro eu vou mostrar para vocês os ingredientes que eu vou usar aqui hoje. Aqui eu tenho ó, duas colheres, mais ou menos 2 colheres de farinha de grão de bico. Aqui eu tenho salsinha, tenho cebola, uma cabeça de cebola. Aqui também eu tenho uma farinha, uma colher, mais ou menos uma colher de sopa de farinha de arroz. Aqui eu tenho cenoura raladinha. E aqui eu tenho mais ou menos uma meia colher de chia, porque eu vou colocar a chia porque para agregar fibra e a chia é gelatinosa, é rica em ômega 3. E aqui tem os temperinhos, tem sal, tem cúrcuma, um pouquinho de cúrcuma, e aqui tomates em flocos e um pouquinho de óleo que eu vou usar para untar a frigideira. Aqui é óleo de girassol. Por que eu não estou usando óleo de azeite? Eu não uso, a minha comida não tem óleo, porque eu aprendi que a gente também vou usar uma pontinha de, isso aqui é pasta de gergelim, manteiga de gergelim, só que esse tá escurinho porque ele é puro com casca. Ele é totalmente integral e eu vou colocar um pouco porque o gergelim também é rico em ômega 3, é fonte de minerais e cálcio, rico em cálcio, tem magnésio, tem bastante nutriente nesse gergelim. Então a gente, porque se a gente quer ter saúde, a gente tem que saber o que a gente está comendo, né? Porque a gente, para envelhecer, a gente também tem que comer com prazer. Se a gente quer ser saudável, a gente tem que comer com prazer, né? Então a gente tem que descobrir o prazer da saúde, de viver bem, e o prazer de ser saudável. Então eu vou precisar também, ó, que eu tenho essa omeleteira, mas vocês não precisam ter. Se não tiver, não tem problema, não é desculpa para não fazer. A gente pode fazer numa frigideira, tampar, eu vou ensinar para vocês. Então, esse óleo aqui eu estou usando de girassol, porque o óleo de girassol, o girassol ele é rico em óleo, ele é fonte de gordura, né? Tem proteína também, mas não é fonte, ele é mais fonte de gordura. E eu vou usar o girassol, porque eu não vou usar azeite para untar? Porque eu não vou pagar caro no azeite e usar o azeite que vai saturar. Então eu vou jogar fora, vou perder a nutrição do azeite, ele deixa de ser um azeite virgem para ser saturado. Então, uma vez que vai saturar, eu vou usar só um pouquinho. O ideal é não usar, mas para omelete, às vezes é melhor você usar um pouquinho mesmo, quase uma gota. Então é isso. Também vou usar um pouquinho de água, quanto necessário. Vou usar água, vou usar uma água, deixa eu pegar aqui a água do filtro, que eu esqueci de pegar a água. Mas vocês estão vendo aí que é bem simples, não tem complicação nenhuma. Então vamos lá, vamos começar. Vou começar aqui picando a cebola, olha. Eu tenho aqui uma cabeça de cebola, eu vou colocar só cebola. Se vocês quiserem colocar alho, vocês têm que ser criativa. A cozinha, você vai fazer uma receita na cozinha, ela não tem essa de que não deu certo. Se você pega somente a base, o princípio da receita, e aí você pode ir transformando no que você quer. Então aqui vamos cortar essa cebola bem picadinho. Eu coloquei uma cabeça, aqui mais ou menos é só eu e minha mãe que nós comemos. Aí, assim, a quantidade é o quanto você sabe que dá pra vocês aí. Então, como eu vou fazer um omelete que é pra mim, que dá pra mim e minha mãe, eu ponho essa quantidade aqui. Então, vocês vão vendo o quanto que vocês comem, vocês vão pegar essa base e vocês aí vocês vão aumentando conforme o número de pessoas. Se for menos, vocês colocam pela metade. E assim ou faz mesmo a receita toda, porque as receitas, elas vão vindo. Eu falo assim, que Deus vai me inspirando, me iluminando. Eu peço pra Ele e quando chega eu começo a fazer. Então cebola, por que eu tô usando só cebola aqui, não tô colocando alho? Gosto muito do alho, o alho é ótimo para a saúde, sabe? A cebola também, que é desinfetante, é boa para imunidade, boa para pressão alta, é boa para o sangue, purifica o sangue. Acho que a cebola cura muitas doenças.
Mas como parece que eu não dou muito bem com alho cru assim, e eu gosto. Aí eu aprendi de um nutricionista que me deu a dica de colocar, em cada refeição, colocar apenas um, não misturar os dois na mesma refeição. Então tem comida que eu faço com alho e tem comida que eu faço só com a cebola. E eu não uso muito temperinho, mas se vocês quiserem, vocês ficam à vontade para usar bastante. Vocês aqui dá para colocar tudo, dá para aqui eu vou cortar a salsinha, você pode cortar bem pequenininha aqui, ó. Do tamanho que vocês quiserem, vocês que sabem, né? Porque eu tô colocando salsinha, porque o que eu tinha aqui é salsinha. Às vezes eu gosto muito de coentro também, porque a salsinha é excelente, a salsinha ela é rica ácido fólico, porque é um vegetal verde, né? Os vegetais verdes, eles são ricos em ácido fólico. A salsinha também, ela é diurética, ela é ótima para os rins. Isso eu não sou nutricionista não, gente. Eu sou uma pessoa, sou autodidata, eu vou descobrindo as coisas porque eu vou estudando. Eu precisei fazer isso na minha vida e eu precisei aprender para me fazer, para me viver uma vida, comer com prazer e saudável e fazer do meu alimento o remédio. É isso que eu tô. Ah, esqueci de falar, a gente também vai precisar de, se você tiver uma panela, uma frigideira para refogar aqui a cebola, porque se refogar a cebola, ela fica... Então eu já vou aqui refogando a cebola, olha. Põe aqui a cebola para refogar. Não sei se vocês estão vendo aí. Só não é para refogar, dá uma murchadinha aqui, ó, na cebola. Você vê que eu não coloquei nada de gordura, entendeu? Eu vou acendendo no fogo baixo, dar uma murchadinha na cebola. Aqui eu também vou dar uma murchadinha na cenourinha ralada para ficar mais fácil, né? Então aqui eu peguei esse bolso, vocês podem pegar um bolso do tamanho que vocês quiserem, conforme o tanto de que dê para misturar tudo, né? Então vamos aqui refogar, dar uma murchadinha na cebola aqui. Também não deixa a cebola queimar, porque o alimento queimado, ele é cancerígeno, porque ele produz a toxina. Então a gente está querendo comer um alimento mais integral, mais puro. Então não vamos queimar o nosso alimento, vamos só aqui dar uma murchada nela sem queimar. E já tá um cheiro, cebola, quando você começa a dar uma murchada nela aqui, né? Ela grelhar a cebola aqui. Eu falo grelhar porque não tem nem óleo. Vamos grelhar a cebola aqui só na frigideira, pegar uma frigideira antiaderente, uma panela antiaderente, é o que é o ideal para dar uma murchadinha. Espera dar uma murchadinha aqui, ela começar a ficar nessa transparência. E é isso, não tem segredo. Não tem? A gente vai descobrindo. Se vocês começarem a fazer isso, vocês vão ver o prazer. Eu não falo para vocês que de imediato, quando vocês começam a comer uma comida saudável, livre de gorduras saturadas, livre de alimentos, livre de ingredientes animais, de origem animal, que no primeiro momento vocês vão encontrar prazer nisso. É meio difícil, vocês vão encontrar prazer, o prazer que vocês vão encontrar no momento é o prazer de estar fazendo, é o prazer de saber que você está trazendo benefício para o seu corpo. E quando você começar a comer, você já vai sentir o benefício. Você vai vendo que vai influenciar já em muitas outras áreas da sua vida. Por exemplo, no sono. Porque quando você come uma comida rica em nutrientes, o seu corpo já fica mais preparado para reagir, ele vai encontrando vigor físico, a sua saúde vai melhorando. Então aqui, ó, eu joguei a cebola, eu esperei a cebola dar uma murchada, dei uma leve murchada aqui, então uma leve murchada aqui na cenoura. E assim, aqui eu tenho, ó, sal. Eu vou pôr só um pouquinho de sal agora, não vou pôr tudo porque eu como com muito pouco sal, porque é sal marinho. Porque o sal, ele tem muito sódio, e o sódio ele atrapalha, ele
sobrecarrega os rins. E às vezes também para quem tem pressão alta, o ideal é não ingerir muito sódio, porque uma pessoa parece que pode ingerir só no máximo 5 gramas, o ideal é 5 gramas de sódio de sal por dia, uma colherzinha de café. E uma colherzinha de café, e eu como quase o que dá para comer assim. Não, o nosso corpo ele também necessita desse sódio. Não podemos tirar tudo, comer sem sal, mas com equilíbrio. O mínimo possível de sal, porque também se tira tudo não é bom. Então é só para dar uma murchada. Aí eu trago para cá, trago aqui para cá, ó, coloco aqui e agora nós vamos misturar o restante das outras coisas que tá aqui. Vamos colocar aqui, ó, um pouco de chia, que é rico em fibra, é ômega 3, tem vários minerais aqui também. É bom para desinflamar o corpo, é bom para o cérebro, para desmanchar as crostas do nosso cérebro, né? Tirar a gordura das nossas artérias. É muito bom. Então são essas coisas que a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo. Então só estou ensinando aqui que o ideal é que a gente saiba o que nós estamos, o que está dando para o nosso corpo se alimentar. Então, como eu gosto de uma refeição equilibrada, e hoje no almoço eu vou comer feijão, vou comer arroz, talvez uma saladinha crua, e como tem arroz, aqui eu vou colocar, ó, aqui tem mais ou menos umas 2 colheres de sopa de farinha de grão de bico. O grão de bico é fonte de proteína. Ele é riquíssimo, tem triptofano, ele é bom para depressão, ele é bom para a saúde, para quem está querendo ganhar músculo, para quem está querendo dormir bem, tem ansiedade aí, porque o triptofano tem outras coisas também, tem outros minerais, é fonte de muita coisa, fornece matéria-prima para que o nosso cérebro produza bastante hormônios necessários para que o nosso corpo tenha um vigor físico, para que nós tenhamos prazer, porque um corpo doente, né, não deixa a gente ter prazer pela vida. Então, há algum tempo atrás aí, eu estava muito debilitada emocionalmente, alguns anos atrás, e graças a Deus eu estou reestruturando a minha saúde. Depois eu vou, no decorrer daqui, eu vou contar para vocês a minha história, como é que eu não tinha aqui esse corpo não, eu tinha aqui quase 30 quilos a mais, agora eu perdi quase 30 quilos no decorrer de 2 anos, preocupada agora, porque eu preocupava, mas eu não parava para pensar, eu não sabia de muita coisa. Coloquei aqui a salsinha também, eu coloquei aqui o tomate em flocos. Vocês podem colocar o tomatinho picado também, eu não estou colocando aqui, eu até tenho ali, mas eu não quero colocar, porque eu quero colocar pouca água. E como o tomate picadinho, ele solta mais água, então se você tiver o tomate em floco, o tomate em pó, mas fica à vontade para colocar os temperos que você criar. Você pode ir criando e alucinando aí, tudo, não existe receita, um dia todas elas alguém inventou, desde que ela tenha uma base. Porque eu vou colocar farinha de arroz. Por que eu vou colocar farinha de arroz? Porque como eu vou comer outro carboidrato que é arroz, tá, farinha de arroz, então não interfere. Não interfere aqui, ó, que eu coloque outro carboidrato diferente, porque no almoço o ideal é que a gente tenha duas fontes de proteína, que tenha uma fonte de carboidrato, sabe? Então eu aprendi isso, que o ideal, que a gente não vai também ficar naquela noia, naquela pressão de ficar contando calorias. Ai, ninguém merece, né, gente, ficar desse jeito, porque aí é por isso que a gente às vezes perde o prazer. Por que as dietas não dão certo? Eu nunca fiz dieta na vida, mas eu já sempre tentei mudar meu estilo de vida, só que eu não sabia equilibrar. Então eu comecei a buscar isso, a aprender, a procurar ser autodidata nisso, a estudar um pouco também de
de aprender de fisiologia. O que a fisiologia ensina? Ensina sobre o funcionamento do nosso corpo. E você vai aprendendo isso, você vai vendo por que seu corpo precisa de determinados alimentos, porque contém determinados nutrientes que o nosso corpo precisa para ser saudável, que às vezes a falta de um vai acarretando a debilidade em alguns órgãos do nosso corpo. Então, por isso que é bom a gente saber. Uma boa cozinheira não é aquela que faz pratos, sobremesas, que agrada o paladar dos outros, não. É aquela que age como talvez seja, talvez não, é considerada que ela seja a pessoa que vai trazer saúde para dentro de casa. Porque dependendo do que ela coloca na panela, é aquilo que você vai colocar na boca, é aquilo que você vai colocar no seu corpo. E nós somos aquilo que nós comemos. Eu aprendi isso até que não estava muito tarde, mas só que eu não sabia, eu não procurava saber o que eu estava comendo. Agora eu vou colocar aqui também uma pontinha dessa manteiga de amendoim para fornecer aqui também, de amendoim não, gente, desculpa, é de gergelim. Porque o gergelim ele é rico também em minerais, cálcio, magnésio, manganês, várias vitaminas, sabe? 100 gramas de gergelim tem cerca de 400 miligramas de magnésio. É uma fonte de magnésio riquíssima, uma boa fonte. Fora cálcio também. Fora que tem cálcio também. Então, é muito. Aqui também tem fibra, que a fibra é essencial, porque a fibra é ela que diz que ela namora, ela se apaixona, ela aprende de nutricionista, que ela se apaixona pela gordura e aí os dois, elas não se largam mais, eles se namoram, se atraem, e aí a fibra limpa a gordura do nosso corpo. E comer integral, isso também é outra coisa, né? O comer integral, você vai colocar para dentro nutrientes, porque a comida integral, ela tá ali, ó, carregada de nutrientes. Tem calorias sim, mas não são calorias vazias. Agora também a comida que é refinada, principalmente as farinhas brancas, as coisas, ela é carregada de calorias, mas são calorias vazias, que não nutre o corpo. O nosso corpo, para nós termos saúde, ele precisa estar nutrido. Então, e a gente tem que descobrir o prazer de comer. O prazer de ser saudável também, ele vem pelo prazer de comer. Então, como o nosso paladar está pervertido, ele está, tudo que a gente compra industrializado, refinado, gorduras, frituras, ele gera prazer no nosso paladar, ele gera dopamina, mas não é uma dopamina boa, sabe? O nosso cérebro precisa de ter prazer. Então, no início, o que você vai sentir é o prazer do bem-estar, porque o paladar ainda está, mas aí você vai habituando e com cada dia que você for comendo alimento integral, você vai descobrindo o sabor. Você vai descobrindo o sabor e depois você vai criando em cima daquilo. Então, esse omelete aqui é um omelete proteico. Você vê que é vegetariano, estritamente vegetariano. Não tem nada animal, não tem ovo. Agora aqui, ó, eu vou colocar a água aqui. Eu fiz essa mistura aqui, ó, como ficou. E aí eu vou colocar a água aqui até dar o ponto. Não é uma coisa que tem que ficar muito aqui a minha água, sabe? Eu vou colocando aos poucos para ver quanto aqui aí vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês o ponto. Vai misturando para que não fique nem muito duro e nem muito mole, sabe? Porque você vai ter que colocar ele ali na frigideira. Então tá aqui. Eu falo assim, eu nunca, é difícil repetir uma receita. Eu faço essa receita aqui, às vezes eu não anoto ela, mas aqui eu tenho o princípio dela, a base dela. Então, cada vez que eu venho para a cozinha, eu vejo o que eu tenho e aí eu vou adaptando. E é esse o barato da cozinha. É isso que quanto mais se você for comendo alimentos bons, alimentando bem o seu corpo, você vai vendo o quanto a sua mente vai expandindo.
você se torna uma pessoa criativa, você se torna uma pessoa mais feliz, você vai gostar de você. Antes eu não ficava na frente de um espelho. Eu talvez as pessoas achassem, as pessoas que não compreendem, que tem muitas pessoas que faz tempo que não me vê, choca comigo, porque me conheceu. Eu sou baixinha. Eu tenho 1,52, 1,52 e meio de altura, né? Eu tava muito cheia. Eu falo que eu tinha uma capa de tocinho em mim. E aí, quando me vê agora, às vezes choca um pouco, é claro, eu já tenho uma idade de mais, não sou novinha, não sou criança mais. Então, quando você perde a gordura, é claro que o corpo dá uma murchada, o rosto dá uma murchada, né? Aí a idade aparece, mas no corpo não, a não ser a pele assim, mas assim que eu tô trabalhando os músculos aqui em casa mesmo, porque não basta só comer bem, você tem que trabalhar o seu corpo, deixar para que os músculos sustentem, para que você adquira vigor, então você tem que. Então é uma coisa depende da outra. Mas tudo começa no que você coloca dentro do seu corpo. Se você quer ter saúde comendo produtos industrializados, comendo produtos refinados, vai ser muito difícil você ter uma boa nutrição. Se você tem problema de sono e você não trabalhar a sua nutrição, não colocar bons nutrientes, até porque o sono depende dos hormônios, é no sono que você fabrica os hormônios. Se lá não tem os nutrientes para a fabricação dos hormônios, quer dizer, os ingredientes, para você fazer uma receita, você não precisa dos ingredientes, assim também é o nosso corpo. Para ele produzir as vitaminas, para ele sintetizar as vitaminas, para ele sintetizar os hormônios, ele precisa do que vai dentro do que nós... Ele precisa dos ingredientes para fabricar isso, sabe? Então, uma coisa vai dependendo da outra. Aqui, ó, esse é o ponto, né? Eu acho que aqui tá bom. Se você... até porque a gente não vai colocar... Não vou colocar só mais uma colherzinha. A gente não vai não é fritura isso aqui. A gente vai... Aqui, ó, coloquei mais um pouquinho. A gente vai dar uma grelhadinha só nele, sabe? Vai dar uma grelhadinha nesse... Agora eu vou experimentar o sal. Pra mim tá bom, sabe? O sal eu tinha colocado aqui, ó, uma colherzinha de chá, mas eu não coloquei tudo não, porque cada um tem o seu sal, o seu tempero, né? Não pode exagerar. Bem. Então eu eu gosto de sentir o sabor dos alimentos. E aqui vai do que vocês também... da criatividade, vocês vão aprendendo, se vocês começarem a cozinhar para vocês vão aprendendo a ser criativos, sabe? Na cozinha vocês vão criando, porque já é a base. Agora, esse omelete, eu quis fazer uma omelete proteica, então eu coloquei a proteína do grão de bico, a gordura do gergelim e da chia aqui, a chia, eu coloquei mais aqui, como eu não coloquei como farinha, a chia tá inteira, cheia em grão, ela entrou aqui mais como uma fibra, né? Mas você sabe que ela é gelatinosa, ela que substitui, que eu coloquei aqui um pouquinho de óleo, que é isso que eu vou untar aqui. Você pode, deixa eu ver aqui, você pode pegar esse pincelzinho de silicone, ó, dar uma untada aqui, ó. É quase coisa sem mesmo. Agora nós vamos ali aquecer e vamos aqui aquecer. Eu gosto de deixar a chama bem baixinha, assim como se fosse quase desligar a chama, bem baixinha mesmo, para ir cozinhando o omelete, e não queimar antes. Então, deixa ela dar uma aquecida, espero dar uma aquecida e vou arrumar. Eu vou colocar isso aqui, se vocês quiserem fazer quiser fazer menor e tudo, pode fazer, isso depende, que a textura vai mudar. Mas como eu quero eu vou colocar tudo ali dentro como se fosse uma mini tortazinha mesmo. Eu não, você vê assim, eu não uso bicarbonato de sódio, fermento, eu não uso, porque é químico, então eu não uso. Eu uso o mais natural possível, porque
fiz uma desintoxicação do meu corpo e a gente já se intoxica, né, com algumas coisas, por mais que a gente coma integral e tudo. Então, mas quanto mais elementos, ingredientes químicos você coloca no seu corpo, até porque seu corpo já fabrica, na sua boca a saliva já se fabrica bicarbonato disso, faz tudo. Então, para que colocar mais? Eu não coloco. Então, aqui está aquecido, aí eu venho, aí eu vou arrumando aqui, ó, vou arrumando aqui. Na hora que terminar aqui, eu mostro para vocês, porque como eu faço isso aqui sozinha, porque fica eu e minha mãe. Minha mãe é cadeirante, mas ela já tem alcançado muito progresso com essa alimentação saudável que ela tem. E ela teve um tratamento de câncer, ela teve AVC, ela teve uma fratura de fêmur. Depois do AVC, quando ela voltou a andar, ela teve uma fratura de fêmur. Mas ela já tem encontrado bastante benefício na alimentação vegetariana estrita integral. Então aqui, ó, que eu falei pra vocês, essa aqui é uma omeleteira. Eu coloco a tampa aqui e vou esperando, vou olhando aqui, ó, o fogo o mais baixo que também apagando, o mais baixo que puder, quase apagando, porque quando você coloca lá no alto, peguei a chama maior, quando você coloca lá no baixo, ainda é alto. Então você vem aqui quase desligando, do jeito que não apaga, e vai prestando atenção. E você vai movendo a frigideira para um lado, para outro. E às vezes, assim, às vezes precisa de você ter um pouquinho de paciência para dar certo. Como assim? Porque às vezes você colocou pouco óleo, você não colocou muito óleo aqui. Você colocou um pouco, você só untou um pouquinho. Então você vai fazendo e se essa frigideira aqui, ó, ela dá para virar quando você coloca mais óleo. Mas esse aqui mesmo eu coloco, é só para abafar e ela ir cozinhando. O omelete, por exemplo. Então eu vou mostrar para vocês aqui. Eu coloquei, pode ser omeleteira, mas também se não for, apenas uma frigideira com tampa também dá certo. Isso depende da... Você vai ver que na sua cozinha, eu faço muitos ajeitos na minha cozinha. Eu não deixo de fazer as coisas porque não tem. E eu quero gravar esses vídeos exatamente, eu não quero comprar coisas, gravar esse conteúdo para vocês. Eu não quero ficar comprando muita coisa para que vocês não tenham a desculpa. Ah, eu não vou fazer porque eu não tenho isso, tenho que comprar aquilo. Não, não há desculpa não. Você faz com o que tem em casa. Você aproveita o que você faz com o alimento que tem em casa. Porque como é integral, às vezes a gente fala assim, para mim ser vegetariano tem que gastar muito. É um ledo engano. Por quê? Porque você vai economizar mais de 30% nas suas compras. Porque você não vai ficar nutrido, saciado, você não vai ficar comendo toda hora. Você não vai ter essa necessidade de comer toda hora, porque seu corpo vai fabricar os nutrientes que você precisa. Então aqui vamos esperando aqui até dar o ponto e prestando atenção, sempre movendo para lá, para cá, você vai e deixa um pouquinho para não ficar só no meio, para até dar com paciência, né? Mas nada, se não for, para que tudo estrambelado? Isso aqui também, se você fazendo, cozinhar para mim tem sido uma terapia. E você sabe que muitos profissionais da área da psicologia têm indicado a cozinha como terapia para muitas pessoas aí, para recuperar de doenças neurológicas e até para depressão, né? Ansiedade. Eu tava com sintoma. Eu cheguei a ter crise de pânico, sabe? Eu vou procurar uma espátula aqui, eu não achei vou procurar aqui. Vocês me desculpem o barulho porque eu esqueci de pegar a espátula, eu vou ali, fica aqui a espátula, porque eu vou precisar da espátula para virar aqui a espátula. Porque vai ser assim, ó, às vezes não vai dar para você, vocês vão vendo, vão começar a dourar, vai parecer que não vai dar certo. Para começar a dourar as pontinhas assim, ó, você vai vendo que vai cozinhando dos lados, você vai vendo. E aí, você olha, dá uma olhadinha, às vezes não vai sair de imediato, às vezes vai precisar você desligar um pouquinho e esperar para poder virar, mas não tem problema não, isso não tem problema, eu faço assim. Eu prefiro ter essa paciência e comer uma comida mais saudável do que comer uma comida queimada, cheia de fritura, porque os óleos saturados, eles inflamam o nosso corpo, sabe?
E aqui você evita muitas doenças. Evita infarto, evita AVC. Você vai preparando o seu corpo para que não... Aqui, ó. Eu vou agora já esperar cozinhar. Você vai vendo que vai cozinhando. Às vezes eu falo pra você, eu nunca, vai com jeito aí, eu nunca repito a receita, eu pego a base dela. Então pra mim não correr, ó, como tá aqui, ó, pra eu não correr risco, você vai vendo que tá um pouco, a gente vê que já tá começando a assar. Até porque isso aqui não precisa ser muito queimado, porque a farinha de grão de bico, ela é torrada, ela já passou por um processo de cozimento. A farinha de arroz também, geralmente não, ela é torrada para fazer. Então já passou por um processo de cozimento. Então não precisa você ficar deixando a sua saturar, cozinhar muito, não, para não perder os nutrientes. Então, para eu não correr risco, o que eu faço? Eu desligo um pouquinho e dou um tempinho, enquanto isso eu vou tirando essas coisas aqui, ó, eu dou um tempinho para ela soltar ali com mais facilidade, para eu poder virar. Porque como não tem bicarbonato, ou não tem fermento nenhum tipo de fermento, vocês não correm esse risco não. Então aí eu venho fazendo isso aqui, ó. Pega com a ajuda da colher também, ó. Fala assim, parece que não vai dar certo. Mas dá sim. Não se preocupe não, vai dar certo. Porque vai dar certo sim. Eu tinha que esperar mais, mas por causa do tempo do vídeo, quando eu faço aqui sem estar gravando o vídeo, eu espero mais tempo para tirar, sabe? E sai, quando ela tá uma leve cegada, ela solta com facilidade. Mas como eu não tenho esse tempo aqui, eu vou, até porque também eu já estou um pouco atrasada, porque eu ia gravar o vídeo, mas chegou gente aqui e a gente não pode deixar de não receber as pessoas que vêm na casa da gente, não, né? A gente tem também isso, que se relacionar socialmente. Aqui, ó. Aí, eu tirei aqui, ó. Tá vendo? Aí eu vou virar. Aí, tá vendo? É um pouco escurinho mesmo, mas porque como é o grão de bico, como você faz o falafel, fica assim também, mas aqui não é queimado não. Só um pouquinho mais tostado. Mas se você quiser deixar menos tempo, para não tostar tanto, é só pôr menos massa, fazer mais fino. Mas eu quis já aproveitar para fazer de uma vez só, porque dá pra dividir por em dois, mas como eu tô sem tempo, porque aconteceu isso, né? E eu atrasei, mas o que importa aqui, ó, não é o seu tempo. O que importa, aqui você tá fazendo por um objetivo. Tá fazendo para que tenha prazer de viver com saúde, né? O prazer de alcançar o prazer de viver com saúde. Então vale a pena a gente dedicar. Isso aqui não é para quem pode, isso aqui é para quem quer, para quem decide. Se você ama a sua família, as pessoas que você ama, você quer dar para eles o melhor, se vocês quiserem, antes de vocês virarem, vocês podem dar mais uma untadinha por cima ali. Eu não fiz isso não, mas porque eu não estou acostumada a fazer não, mas se vocês quiserem, vocês que estão começando, agora vocês podem fazer. Então você viu que eu coloquei aqui uma colher de chá mais ou menos de óleo, eu não usei toda, tá aqui, ó. Porque só untei ali o mínimo possível para não ter desculpa de não grudar. Mas quando eu vou fazer sem estar gravando, às vezes dá uma quebradinha e tudo, mas eu gosto de fazer sem óleo mesmo, só que aí eu tenho que esperar um pouquinho mais para ele soltar. Faço na panela, já uso a frigideira antiaderente para isso, para ele soltar. E uma dica para vocês, às vezes o cozinhar, né, o que a gente cozinha e suja muita louça. Então, como aqui eu sou sozinha e eu tenho que cuidar da minha mãe, tenho que dar ela a comida a tempo e a hora, né? E ela é cadeirante e eu faço isso aqui, ó, você vê assim, são minhas primeiras experiências. Eu não tenho essa habilidade de lidar com a câmera e tudo por lá. E por isso que talvez o vídeo não saia assim bem, mostrar mais de perto, porque eu não posso estar indo lá e cuidando daqui, né? E aqui você vai fazendo aquilo que eu te falei, ó. Vai mexendo, vai movimentando a frigideira
para que não queime só, para que asse por inteiro igual assou aqui, entendeu? Então eu não tenho dificuldade não. Agora você já tem aqui, ó. Se você não quiser comer para um lanche, isso aqui, ó, tá uma refeição completa. Tá uma refeição completa. Porque aqui tem carboidrato, que é da farinha de arroz, que é fonte de carboidrato, tem proteína, que é do grão de bico, e tem fonte de gordura, que é aquele pouquinho de gergelim, e bastante fonte de fibra, né? Porque os tubérculos, coloquei aqui cenoura, essas coisas, cenoura ralada, os temperinhos da salsa, os temperos tudo, e a chia é fonte de fibra. Então vocês verem que é uma comida muito nutritiva e muito rica e muito equilibrada. Não é só carboidrato. Porque a dificuldade das pessoas é que às vezes elas querem ser veganas, querem ser vegetarianas, estrita, mas elas têm dificuldade do corpo, elas sente desnutrida, porque elas ficam só no carboidrato, quando não é só carboidrato. O nosso corpo tem que estar equilibrado, o nosso corpo precisa de tudo. Essas dietas que eu aprendi, que essas dietas, por isso que antigamente eu não conseguia, eu começava a dieta não, nunca fiz dieta, começava a mudança de estilo de vida e acabava sentindo fraqueza fraca e voltava a comer as coisas que meu corpo pedia, porque eu não conhecia, não conhecia os alimentos que eu estava colocando e às vezes eu não fazia essa troca de proteína animal por proteína vegetal, eu não fazia a troca correta, ficava mais no carboidrato. Ia comer, a gente come, toma iogurte. O que acontece? Ele é fonte de proteína e fonte de gordura. Aí a gente vai fazer vegetal e às vezes a gente fica só de vegetal, fica só no carboidrato, a gente esquece a gente não se liga nisso, que a gente precisa de ter a proteína também, substituir com proteína também, substituir como é, e aí o corpo fica na falta e você não consegue, por isso que muita gente não consegue. Eu fui fazer, aconteceu isso porque o corpo vai ficar desnutrido. Então nós precisamos que o nosso corpo tenha todos os nutrientes, e uma vez que você tira proteína, você tem que equilibrar com proteína. Mas mesmo quem come alimento animal, às vezes não tem esse cuidado, eles comem muita proteína, muita gordura, que é de queijo e tudo, e esquece de equilibrar, e não põe fibra, come muito refinado. Então nós temos que ter esse cuidado, esse conhecimento. Por isso que a sua cozinha é a fonte, é o laboratório onde você está fabricando o remédio para as pessoas que você ama. É isso que eu aprendi. Por isso. E eu quero passar isso, porque a comida que eu faço, eu estou sabendo o que eu como, eu decidi fazer a minha comida. Mas se você não pode fazer a sua comida, você pode aprender para ensinar, pedir para outra pessoa fazer. Se você quer que você seja saudável, que os seus filhos sejam saudáveis, que as pessoas dentro de casa sejam saudáveis, que tenham prazer de... Então, ensine, aprenda para ensinar, porque às vezes também trabalha fora, eu não tinha tempo, às vezes eu precisava comer fora, e era isso que acabava eu mudando, voltando para o estilo velho, para o estilo antigo, e até que eu cheguei numa posição com a mais do que desse corpo que eu estou aqui, quase 30 quilos a mais, mas não é só os quilos a mais, se for só os quilos a mais, é as doenças, as consequências que isso trouxe para mim. Na questão emocional, na questão física, na questão de debilidade do meu corpo. Então eu estou trabalhando, comecei a trabalhar isso, graças a Deus, tenho buscado mais conhecimento, porque eu tenho aprendido, e quando a gente busca conhecimento, a gente não é confundido, a gente vai sabendo, a gente não vai comer por moda, porque os outros falam, porque um está fazendo, porque toda dieta que a gente faz, que a gente tira algumas coisas, a não ser por questões que a gente tem, como é que se diz? Alergias, a gente tira, a gente não sente no momento, mas com o passar dos anos, a conta chega, porque o nosso corpo precisa de todos os nutrientes. Então a gente tem que saber como equilibrar, como comer, mas sem aquela noia de contar calorias. Igual agora o que eu falei, que eu acabei de falar para vocês, que no almoço 2 proteínas, então essa vai ser esse omelete proteico vai ser uma proteína, que
que eu vou equilibrar com a outra, que é o feijão. O feijão é fonte de proteína, todos os feijões são fonte de proteína, então traz uma boa nutrição. E carboidrato eu vou comer arroz. Aí a saladinha assim, uma salada de hortaliças, é livre. Você come livre. Então você tendo cuidado que tenha no almoço, na refeição, na segunda refeição, na refeição do almoço, duas proteínas e um carboidrato e uma fonte de gordura, mas tudo equilibrado, né? Tipo 45% do prato, 40%, 45% do prato de proteína e o mesmo tanto de carboidrato. Aí você vai lá e vem com 10% de gordura, entendeu? Então é se fazer essa divisão, esse equilíbrio. Equilibrar proteína e carboidrato. Aqui, ó, terminou. Aqui, ó, esperei um pouquinho porque eu fui tirar lá e não saiu. Aqui tá, eu já virei ele aqui, ó. Aqui tá o omelete. Vou colocar aqui no prato para que vocês possam ver melhor. Aqui, ó. Perfeito, ó. Aqui você pega e você quiser colocar, agora que você já fez, se você quiser colocar aqui, como a fonte de gordura que eu usei hoje foi pouca, se você quiser usar aqui um azeitinho, você pode usar um azeite extra virgem. Na hora que você for servir, você coloca aqui um azeitinho, um pouquinho só, menos de uma meia colher de chá só para você porque aqui já tem gordura, né? Então, se você quiser usar, porque o azeite também é uma fonte de gordura. Tem proteína nele, mas ele tem mais gordura, então ele é considerado fonte de gordura. Então, isso aqui, ó, vai trazer benefício para o seu corpo. Vai trazer vigor, vai dar nutrientes para que o seu corpo, quando você estiver dormindo, fabrique os hormônios, sintetize as vitaminas. Então, essas coisas nós temos que saber. Uma boa cozinha, é que eu vou repetir. Se você quiser ter o prazer de comer bem e viver uma vida saudável, você tem que saber o que você está comendo, porque nós, como já diz aí nós somos o que nós comemos, e exatamente. E eu tenho que saber o que eu estou colocando dentro do corpo, porque senão eu não vou encontrar o prazer de comer bem e ter uma vida e viver saudável, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Aqui vocês fiquem à vontade com o que vocês quiserem. Pode colocar aqui mais uma outra proteína, que seja um feijão, um arroz. Então, aí você está com uma refeição rica e uma refeição completa, e uma refeição nutritiva. Então, espero que vocês tenham gostado, viu? E que nós vamos ficar juntos mais algumas vezes. Pode esperar que eu vou estar passando para vocês aqui, ó, o meu dia a dia. Eu não quero passar nada diferente, inventar assim, é o dia a dia, porque eu estou numa região em que eu não encontro muita coisa, mas eu aprendi que o que eu tenho aqui dá para mim comer bem e equilibrado e nutritivamente. Então é isso que eu quero passar para vocês. É isso que eu quero ensinar para vocês. Mostrar que não precisa, com o que você tem dentro de casa, não precisa ser nada mirabolante. Vocês aprendendo a comer, vocês não precisam ir para a cozinha fazer, se vocês tiverem como, mas vocês precisam saber para ensinar. Porque eu hoje, com o que eu aprendi, eu jamais quero comer sem saber o que é que eu estou comendo. Então, só vou comer aquilo que eu confio. Eu não quero destruir o meu corpo, porque não foi fácil estar recuperando o que eu tinha perdido, não. Então, eu não quero passar pelo que eu passei, eu não desejo para as pessoas. Eu decidi que muita gente não sabe disso, e eu quero ajudar vocês nisso. Então, usando aqui o meu dia a dia, a minha comida do dia a dia. Então, eu vou tentar passar para vocês isso, do dia a dia mesmo. Não é nada. Não sou uma pessoa que ganha muito, eu não tenho, assim, mas eu não encontrei dificuldade. Depois que eu encontrava antes. Antes eu tinha muito mais possibilidade, era muito mais jovem, e encontrava porque eu tinha essa ideia de que eu precisava de mundos de fundo, de tudo, e que eu não ia suprir a necessidade de alimento animal, eu não ia suprir a necessidade se eu começasse a mudar meu estilo de vida, que eu não ia. E é exatamente o contrário, porque a gente acaba comendo muitas calorias vazias, muita porcaria por aí e calorias vazias, e que são calorias cheias, calorias que nutrem. Eu
Nunca, desde que eu mudei meu estilo de vida, eu como nas horas certas, mas eu não como, eu não abro mão de nada não, de comer. Eu como, eu não fico fazendo dieta não fico, eu diminuo, claro, eu não vou comer para ficar empanturrado, eu não vou comer mais do que meu corpo precisa, mas eu como bem, eu como integral, tudo integral. Deixei os refinados, tudo integral. Eu não estou falando para vocês fazer tudo integral, não é fácil. Mas eu fui fazendo assim, igual o arroz. Nossa, eu comi arroz integral, mas eu não sentia prazer em comer arroz integral. Então o que eu fui fazendo? Eu fui trocando aos poucos, fui misturando, até trocar. Hoje eu nem percebo que é integral o arroz. A minha mãe, ela já tem, ela fala assim, na cadeira, ela tá na cadeira de roda, mas ela anda um pouco assim, seguindo em mim, né? Mas ela nem percebe, ela gosta muito de arroz. Inclusive, quando eu faço outro carboidrato no lugar do arroz, eu tenho essa dificuldade. Às vezes eu evito de pôr carboidrato no lugar do arroz, porque ela acha que toda a comida é o que nós temos na cabeça, que todo dia tem que ter feijão e arroz. E que se mistura feijão, arroz, batata, dois carboidratos no almoço, aí não dá, né? Então, ela não sente que ela acostumou, o paladar dela agora está mais apurado. Você vê que a gente vai ficando mais idoso, quanto mais tempo a gente passa comendo os alimentos refinados aí, industrializados, o nosso paladar fica sem perceber. E eu, sem perceber o sabor. A gente come arroz, parece que está comendo palha. E é assim mesmo. Eu lamento dizer para vocês que no início, quando a gente está mudando os hábitos, por isso que a gente não pode mudar de uma vez. Eu estou falando isso aqui, que eu espero estar atingindo as pessoas que já compreendem isso, que já sabem, só que tem dificuldade em fazer comidas com o que tem dentro de casa, pensando que não pode, até porque não conhece o seu produto. Você está cheio de proteína dentro da sua casa, se você quiser, está cheio de proteína barata lá no mercado, que são todos os tipos de feijões. Está cheio de proteína barata. Você compra meio quilo de carne, o que acontece? Você compra 1 quilo de carne, você cozinha, ele murcha. Quanto que você paga num quilo de carne? Aí você vem e compra 1 quilo de farinha de grão de bico, ela vai rendendo, ela faz o contrário. E muito mais barato que a carne. Você compra o em grão, você cozinha meio quilo de grão de bico. Aqui, como eu cozinho de 2 vezes, e cada vez que eu cozinho dá para umas 4 vezes. Aí eu faço um monte de coisa em cima daquilo ali. Então, às vezes eu congelo, faço pratos e faço receita e congelo. Então é muito versátil. A gente tem muito mais proteína. A carne tem o que? Proteína e gordura, gente. Então nós temos um amplo. Porque quem deixou de, que eu estou falando aqui, para quem deixou de comer carne. Quem deixou de comer carne sabe disso, mas às vezes não tem a atenção de equilibrar o prato, fica comendo muito carboidrato. Então, eu estou querendo oferecer para vocês a opção de fazer receitas equilibradas, que tenha proteína, carboidrato e gordura. E às vezes uma receita simples. E aqui, ó, é um omelete, mas um omelete proteico, é um omelete que tem aqui uma refeição completa. Tem carboidrato, tem gordura e tem proteína. Então não tem desculpa. Entendeu? Foi demorado? Foi porque eu estive falando pra vocês. Mas se você já pegar a ideia, aprender isso aqui e cozinhar, vocês não vão demorar pra fazer igual eu demorei aqui. Porque aqui eu tô passando, tô dando uma aula pra vocês. Não tô simplesmente pegando e fazendo, mostrando, faz isso. Eu estou dizendo pra vocês, tô falando pra vocês o que eu estou cozinhando, o que eu vou comer. Eu não tô indo comer um omelete, eu estou indo comer uma refeição nutritiva, que tenha nutrientes. Eu estou sabendo aqui o que eu estou comendo. Eu estou colocando aqui, eu preciso do triptofano, porque eu preciso dormir bem, eu preciso melhorar emocional, eu estou colocando aqui aminoácido, porque eu preciso construir os meus músculos, e assim vai. Então eu estou sabendo o que eu estou comendo. E vocês falam assim, eu vou aprender tudo isso. Não, você precisa saber. Eu já estou passando essa minha experiência para vocês, porque é o que eu como. É o que eu como, e eu sei o que eu estou comendo. Então eu já fui lá, foi pesquisa, de estudo de muitos anos, estudando. Não estou falando que eu formei, não, eu sou autodidata nisso. Eu sou autodidata porque eu necessitei. Foi para sarar uma dor, porque senão eu creio, inclusive agora no início da pandemia, se eu não tivesse tomado essa decisão de cada vez mais mudar um tempo antes, eu creio que eu não estaria aqui. Mas graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade de busca,
E é isso que eu quero fazer, ajudar vocês também, ver que há possibilidade, não é difícil. Então você que já tem conhecimento de que a comida vegetariana, você que já é vegano, mas tem essa dificuldade, eu vou estar aqui ensinando, passando para vocês que eu falo com toda certeza. Eu sei o que eu estou comendo. E eu só vou comer, eu decidi que eu só iria comer o que eu sei que eu estou comendo. Eu preciso saber o que eu estou dando pro meu corpo. Não quero dar veneno para ele, não. Não quero dar coisas que adoecem o meu corpo. Quero dar saúde. Não quero dizer que eu não vou ficar doente. Não é isso não. Não quero dizer também que eu não vou comer coisas que intoxicam. Porque hoje tá tudo aí, tá tudo... Mas aquilo que a gente pode fazer, a gente faz. E com certeza Deus nos ajuda, né? Porque Deus, Ele quer que nós tomemos a decisão. E Ele ajuda. E fazendo a nossa parte, Ele vem completar. Então, o que é possível, nós fazemos. O impossível não é nosso. Não foi isso é impossível. Impossível é de Deus. Ele dá a vontade, o desejo, a vontade, isso vem dele. Então, se nós decidimos a fazer, Ele vai nos ajudar. Mas é o que eu falo. Isso não é para quem pode, não. Tem muita gente, todo mundo pode. Isso é para quem quer, para quem decidiu saber o que está comendo. Que tem essa consciência, que tem essa mentalidade. Que a saúde, ela depende de uma boa nutrição. Você não vai ter um corpo nutrido se você não tiver os ingredientes necessários para que se construam os hormônios, as vitaminas, tudo que o nosso corpo precisa. Então essa foi a minha colaboração de hoje para vocês. E se vocês gostarem, fique comigo que nós vamos ter mais encontros.